A maioria tem essa dificuldade de organizar a parte administrativa, de estar mais focado em relatório e se empresariar por conta de estar muito envolvido na operação. Você acha que isso não é um problema? A grande maioria dos pequenos e médios empresários, eles não têm um controle de gestão mínimo. A gente identifica que muitos empresários hoje não têm básico de um negócio, que é uma DRE, por exemplo, algo de uma gestão para ele saber o real resultado dele. Na verdade, o que você está querendo dizer é que o empreendedor, em algum momento, ele tem que deixar de ser empreendedor e virar empresário. Exato. Não é exato, isso? exato. Eu sempre falo que eu era cabeleireiro, né, barbeiro, né? Quando eu descobri o ramo do empreendedorismo, eu virei empresário. Então hoje o que mais prevalece é o lado empresarial, onde você tem que gerir, você precisa de ferramentas, não adianta. E ao longo desses últimos 8 anos empreendendo, eu busco melhoria em termos de gestão, né, de informação, vamos dizer assim. O sonho de qualquer empresário é ter as informações com esses dados, transformar em informação para tomar uma melhor decisão possível. Estamos começando mais um Metamorfose. Eu sou o Marcelo, o apresentador que acredita que o ser humano está em plena transformação, nascendo de um novo casulo a cada dia. E hoje, gente, a gente está gravando e fazendo o nosso primeiro episódio daquilo que eu prometi pro pessoal aí, que sempre pediu pra gente visitar as empresas, o pessoal, os empresários, para a gente trocar uma ideia e conhecer a realidade de cada um deles. E é com muito prazer que a gente inicia essa primeira temporada, o primeiro episódio aqui, Os Conselheiros, onde a gente está com uma turma de pessoal aqui para a gente bater esse papo. Eu estou aqui hoje com o Emerson Nicolau, ele é empresário no ramo da saúde e beleza, ele é dono do salão Black White. Estou aqui com o Marco Valentim, que ele é contador, administrador, consultor, contábil e empresarial. É isso, né, Marco? É isso. E tô aqui também com o meu amigo Caetano Leles, que ele é empresário, empreendedor e dono do Tarja Verde. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por essa parceria. Sejam bem-vindos ao Metamorfose, essa nova temporada, onde a gente tem muito para passar para o pessoal que vai nos ouvir. E peço que cada um se apresente, começando aqui com o meu amigo Emerson Nicolau. Boa, Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Obrigado a todos aí por participar desse momento tão especial na minha vida. Sou o Emerson Nicolau, né, dono, proprietário da barbearia Salão de Beleza. Estamos aqui para a gente bater um papo hoje, falar um pouco de negócio, falar um pouco sobre as necessidades, as oportunidades, né, os desafios do empreendedor. Então, acredito que vai ser show de bola esse papo nosso aí. Obrigado. Caetano, pode se apresentar. Caetano, já tive o prazer de bater um papo com ele individual também, né, Caetano? Sim. Tem o nosso episódio aí no Metamorfose. Pode falar, Caetano. Bom, eu sou o Caetano Leles, proprietário aqui do Tarja Verde, hoje só em Barretos, mas que começou em Guaíra, nossa história tá ligada a Guaíra, não tem como. Eu queria dizer que é uma honra poder ser o primeiro episódio volante aqui do Metamorfose e tá com pessoas maravilhosas como vocês. Que Deus nos abençoe. Esse papo maravilhoso que vai ser, tenho certeza. Amém, bom demais, né? E tô aqui com o Marco, que ele é contador e fala um pouquinho também, Marco. Contador é um punhado de coisa, né, Marco? Não dá pra pôr aqui, né? Agora você fala um pouco. Olá, pessoal, como vai? Tudo bem? É um grande prazer poder estar aqui junto com essas celebridades aqui, esses homens empreendedores, homens que com certeza nós vamos aprender muito aqui nesse episódio. Tenho certeza que esse é um marco agora de um novo capítulo no Metamorfose que vai trazer um pouco dessa questão da vida do empresário, das dores. Nós somos contador, administrador, nós temos alguns outros empreendimentos, financeira, temos agora desenvolvendo uma parte de marketing digital, um pouco de desenvolvimento de website, software, mas aí ao longo do episódio aí nós vamos falando um pouco mais aí. De tudo um pouquinho, né, Marcos? E o bom aqui, gente, que a gente já tá falando do ramo. A gente fala, o salão de beleza, o seu ramo é um ramo que é de serviços, né, Marcos? O Emerson, serviço, né? Hoje, o Salão de Beleza e a barbearia, Fala no microfone. eles deu uma inovada, né? Há um tempo atrás a gente trabalhava só com serviço e mão de obra. Hoje você trabalha com bem-estar, com a comunicação, entender, né, um pouco o que realmente o cliente busca dentro
dentro do espaço. Então, a comunicação, você entender o que o cliente busca hoje é muito importante. Então, o nosso ramo ele sofreu aí uma evolução, né, no desenvolvimento pessoal. Eu falo que para você atender pessoas, você tem que saber lidar com pessoas. Esse é o Esse é o sucesso. grande desafio, né? Um De desafio. todo quanto é negócio, né? Exatamente. Hoje o maior desafio é você entender realmente o que o cliente busca, né? E não só um corte de cabelo, não só o atendimento, mas sim realmente entender qual que é a necessidade dele dentro da empresa. Eu tô falando um pouco sobre isso porque o Caetano é do ramo também de alimentação, né? Da área da saúde também, né, o Caetano? Alimentação e bem-estar. Bem-estar, né? Isso. O Marquinhos Contador, eu já fui do comércio varejista, quando eu tive depósito de bebida, supermercado, e hoje eu tenho um frigorífico na indústria que, vamos dizer, a gente trabalha com atacado. Então a gente tem todo tipo de ramo de negócio aqui para a gente poder estar falando um pouco. E eu quero puxar um pouco um assunto aqui, que a gente veio conversando até no carro, na viagem, é a necessidade que a gente tem de estar ligado no que está acontecendo no mercado, não ser muito enviesado por algum lado, não abrir a cabeça e a nossa metamorfose de estar sempre inovando no negócio. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa que não estava nem planejando. Isso também acontece. Aconteceu com você também, né, Caetano? Você puxar sempre para um lado, depender para um ramo assim. Eu acho que uma característica marcante de qualquer empreendedor é a sua capacidade de adaptar. Isso, é a Então, capacidade de adaptação, é isso que eu eu quero falar. acredito que realmente, né, temos que nos preparar para poder chegar a uma situação e se adaptar à melhor realidade e não deixar que aquilo seja a sua melhor desculpa, né? Então você tem que estar preparado para qualquer dificuldade que encontrar, conseguir encontrar o caminho correto naquela situação. O Marcos, né? Desculpa. O que você, na sua experiência de contador, cara, o que você acha que os empresários, empreendedores, principalmente os iniciantes, eles mais pecam? Olha, durante essa trajetória de consultoria, nós já conseguimos observar que a grande maioria dos pequenos e médios empresários, eles não têm um controle de gestão mínimo. Não vou nem dizer Evoluído, uma né? complexidade hoje de grandes players. Mas hoje a gente identifica que muitos empresários hoje não têm o que a gente, como contador e como consultor, entende que é o básico de um negócio, que é uma DRE, por exemplo, algo de uma gestão para ele saber o real resultado dele. Na grande maioria, ele trabalha com fluxo de caixa, mas sem um controle do fluxo de caixa. Então, ou seja, ele acaba se autossustentando. Eu digo que esse empresário, ele é um empresário arrojado e que ele precisa só ajustar a rota. Porque se ele está conseguindo sobreviver sem essas ferramentas, já mostra que ele é diferente, que ele é um empreendedor diferente. Na verdade, o que você está querendo dizer é que o empreendedor, em algum momento, ele tem que deixar de ser empreendedor e virar empresário. Exato. Não é Exato. Eu quero perguntar, agora eu quero saber de vocês aqui, se vocês vivem essa realidade, já viviam antes do que ele está dizendo, de não saber nem o que é um DRE e como que é a relação entre vocês e o negócio de vocês sobre essa parte administrativa. Pode falar aí. Eu Emerson. sempre falo que eu era cabeleireiro, né, barbeiro, né? E quando eu descobri o ramo do empreendedorismo, eu virei empresário. Eu virei empresário profissional, né? Então hoje o que mais prevalece é o lado empresarial, é o lado onde você tem que gerir, né? E como o Marquinhos falou, você precisa de ferramentas, não adianta. Se você não tiver ferramentas, até para essa tomada de decisão, essa flexibilidade, por exemplo, você tinha que tomar decisões anuais. Hoje você tem que tomar decisões diárias, horas, rápido, né? A tendência, ela muda rápido. Então, se você não tem informação, como é que eu vou mudar? Para onde eu vou nesse momento, né? Então, quanto mais informações eu tenho, mais decisões rápidas eu tomo. E isso te ajuda bastante. Ô Caetano, e você, qual que é o tipo de informação que você busca dentro do seu negócio? Você usa bem o sistema? Como que você trabalha exemplo, hoje? E como que você era antes? Só para eu entender também. Eu No quero meu ver as caso, comparativas. eu fui CLT por quase 15 anos. Então eu já trouxe assim, um entendimento daquilo que eu precisava. Não necessariamente quer dizer que eu consegui desde sempre, né, aplicar isso, porque a gente começou uma empresa muito pequena. Somos ainda, assim, se for ver, uma microempresa.
Então eu trouxe esse conhecimento dessa necessidade e ao longo desses últimos 8 anos empreendendo, eu busco melhoria em termos de gestão, né, de informação, vamos dizer assim. Eu fui por exemplo, fui uma palestra segunda-feira agora do Nestor, que é o CEO da Italian House, e ele começou a palestra falando o seguinte, muito interessante, nós temos uma empresa de tecnologia na qual nós embarcamos alimentação. O que ele quis dizer? Que toda a informação da empresa dele, ele tem um valor muito grande. E lógico, ele tem um departamento né, de analistas, de métricas e tudo mais. Mas que eu acho que é o objetivo de qualquer empresário. Eu acho que é o sonho de qualquer empresário é ter as informações em mãos para tomar não só dados, né? Mas com esses dados, transformar a informação para tomar uma melhor decisão possível. Então eu venho tentando usar cada vez mais o sistema, cada vez implementar mais gestão, mais processos de gestão ali no meu negócio. Eu queria uma opinião para entender. Ô, pessoal, isso aqui é um bate-papo, tá aberto. Se vocês quiserem Sim. falar alguma coisa, perguntar, tranquilo. Mas é porque sempre me vem. Quando fala alguma coisa, eu já enxergo algum negócio que dá vontade de perguntar. Sobre. Vocês acham que os empresários, a maioria, tem essa dificuldade de organizar parte administrativa, de estar mais focado em relatório, em se empresariar, por conta de estar muito envolvido na operação? Você acha que isso não é um problema? Na verdade, ele inicia na operação, né? Se você pegar a grande maioria dos empresários ou empreendedores, o cara ele criou, né? Ele cria. Então ele está no processo desde o início. Então muitas vezes dificulta ele sair da produtividade ali para ele ir para ficar só na gestão, né? Então até que ele monta uma equipe, por isso que é importante o conhecimento da ferramenta, para que você traga isso para dentro da tua empresa, para que você comece a aplicar algumas ferramentas, para que você comece a sair do operacional. Eu acho que o operacional a gente nunca sai. É. Mas eu falo, talvez Reduzir. o desapego um pouco Isso. para poder estar organizando aquela parte que a gente não tem essa. Que, por exemplo, é a que você vive, por ser contador, né? Tá ali de trás. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, é muito grande. E a gente vê também que é por conta de sempre não confiar ou não saber lidar com, que eu acho que é o grande desafio de todo empresário, de treinar pessoas, de estar ali com gente, porque você sempre busca. Eu até quero falar sobre isso. Você está sempre buscando curso, né, cara? Você está sempre viajando, né? Sim, sempre. Bom, só um pouquinho um gancho nisso daí. Eu acho interessante o que acontece. Quando a gente fala que o empresário sai um pouco do operacional, se nós falarmos aqui, a grande maioria dos empresários, em alguns casos, ele vem do CLT. Então, ele está acostumado a estar envolvido 100% na operação. E quando nós nos tornamos empresários, nós temos que entender que nós temos que estar na operação, mas nós temos que estar na delegação. Então, ou seja, muitas das vezes, o que o empresário faz? Ele atribui uma função, de repente o colaborador não consegue exercer ela da maneira que ele gostaria, o que ele faz? Não, deixa que eu faço. E com isso, ele sobrecarrega ele no operacional e às vezes ele entende que o operacional é o essencial para o negócio dele. Mas tem que entender que a parte de gestão, ela é de suma importância para que o negócio dele venha. Então, ao invés dele ir lá e direcionar da maneira que ele quer o colaborador, às vezes ele acaba assumindo essa operação. Vai lá e faz, né? Quer fazer, né? Exato. Esse é um grande desafio. É lógico que assim, né? É como trocar o pneu com o carro em movimento. Então, a Isso. pessoa tem que arrumar a gestão, Isso. mas ela tá no balcão ali, né? Ou Exato. tá na função principal operacional. E eu digo assim, sobre essa questão, ao longo dos últimos anos, eu tinha muito essa coisa de sair do operacional e me cobrava muito de melhorar cada vez mais a gestão. Isso gerava uma pressão, eu acredito que até assim desnecessária. E hoje eu já vejo completamente diferente, assim. Eu vejo que a gente tem que estar na operação, né? Óbvio, sem perder, assim, sem abrir mão de ter um planejamento estratégico, de ficar no estratégico, né? Uma coordenação, um movimento tático ali da sua empresa. Mas hoje eu já vejo que faz mais sentido, através de sistemas e colocar alguém no administrativo, na gestão,
dentro de um escritório e eu acompanhar cada vez mais de perto o operacional. Não sei se no meu caso, por ser alimentação. Então hoje eu já não me cobro tanto de sair da operação, pelo contrário, eu falo que eu vou lançar um curso de tipo assim, como ficar no operacional. Como ficar da maneira correta no operacional. Correto. É porque a gente também muitas vezes confunde operacional com não fazer nada. Não é isso, né? Exatamente. A questão é, o operacional é o que vocês acabaram de falar. Eu não vou sair do operacional, mas eu vou mudar. Hoje eu vou trabalhar mais no balcão, vou ver mais meu atendimento. Isso. Hoje eu vou trabalhar mais na cozinha, eu vou ver como é que tá a minha produtividade. Ou hoje eu vou visitar os meus fornecedores, né? Então você acaba aí tendo um... E quando você inicia, você só tá dentro da cozinha. Isso. Entende? Você não vai lá ver como é que tá o atendimento, você não comunica com o seu cliente, você não comunica com o seu fornecedor, você não comunica, né? Você só fica ali dentro do operacional. Então acredito que esse é o ponto, né? Você mudar o operacional é você entender, né, o que realmente está acontecendo dentro da sua empresa. Eu entendo que essa parte não é operacional, é gestão. É uma gestão operacional. Existe uma diferença. Então, legal. assim, quando a gente fala da questão do operacional, é você executar tudo. Agora, você gerir a execução, você está gerindo, você está acompanhando. Ó, não é assim, não é, você fazer esses acompanhamentos, olhar a questão do atendimento, isso faz parte da gestão. Então, a gente, às vezes, precisa só entender esse conceito um pouquinho da gestão e do operacional, que às vezes a gestão operacional não quer dizer que você está no operacional. Entendi. Mas você não saiu da operação. Mas você tá gerindo o que tá Exato. acontecendo. Você no tá na seu olho operação, ali. mas você está gerindo a operação. Então, existe essa questão. E logicamente, né, em parte de lógica, isso tem que trazer mais produtividade, né? Sim, Não é? sim. E uma coisa que a grande maioria dos empresários pode entender é uma pergunta que eu posso fazer. Você hoje tem definido cada uma das funções? Porque quando você define a função, aquele que está executando, ele sabe o que ele tem que fazer. O problema é quando nós colocamos ele em uma determinada função e falamos para ele, faz isso, mas não deixa definido. E aí, muitas das vezes, não onde que ocorrem os problemas na operação. Isso aí é o famoso organograma? Não seria organograma, porque o organograma seria você definir as funções. Agora, colocar a descrição da função. Por exemplo, a pessoa chega, o que ela vai fazer? Qual que é a primeira coisa que ela vai fazer? Depois, quando chega um cliente, qual que é o procedimento? Qual que é o processo? Perfeito. Exatamente. Esse alinhamento dos processos é o que vai te permitir delegar, e de delegar é o que vai permitir sair tanto da operação em si, né? Cuidar mais da gestão operacional. Mas sem dúvida deixar as funções, o descritivo, né? O papel de cada função, né? E ter um processo claro é o que vai te Bem permitir definido. delegar. Porque a informação, vamos supor, as pessoas vão trabalhar todos os dias. Se todos os dias, para cada ação que ela for tomar, ela tiver que pensar e para tomar uma decisão, esse processo fica lento, o processo fica, a pessoa gera muita dúvida e acaba, né, não tendo uma eficiência na gestão. Eu lembro de você comentar nós no podcast que a gente bateu papo, você falando em desenvolvimento de processo, até que você estava Sim. passando por né? Em estar desenvolvendo. E como que foi? Daquela época, já faz quase um ano, né, Caetano, que a gente bateu um papo. Daquela época pra cá, o que você já adquiriu de experiência e o que você conseguiu fazer dentro do seu negócio em termos de processo que te deu mais tranquilidade ou eficiência no seu negócio? É um processo contínuo, não existe assim, eu resolvi isso aqui. Porque o processo ele é vivo, ele vai melhorando. Você vai fazer um teste com um processo e você vai precisar de um tempo de teste. Então você corrigindo ele rápido, maravilha, mas ele é vivo. Então você continua, é um processo eterno de evolução. Mas de lá para cá a gente continua testando melhorando os processos, né? Eu trouxe pessoas chaves aqui para me ajudar e nós estamos assim num processo de evolução e tá indo muito bem. Eu acho que está no caminho. Isso é bom. E eu acredito muito na questão de você mensurar e medir tudo isso, né? Porque a gente está falando de processo, a gente está falando de gestão, né? Porque muitas vezes isso também não vai vir, por exemplo, em reais, mas vai vir como? Às vezes eu consigo hoje ter um tempo mais de descanso, eu consigo ter esse contato lá com o meu cliente, né? Tomar um café com o meu cliente, entender, buscar novas oportunidades, porque quando você está muito dentro do processo, você acaba deixando essas oportunidades passar. Você foca muito na questão das metas, você quer produzir, você precisa bater metas, e você deixa de lado, às vezes, as coisas mais importantes, que às vezes é
é a questão do tempo, né? Hoje a gente trabalha muito essa questão do tempo. Então, quando você coloca todas as ferramentas dentro da empresa, para você ali, eu acredito que o tempo para você ali é uma das coisas mais importantes que você Aquilo que tem. você comentou em termos de processo, a gente vê que uma das coisas que traz tranquilidade para a cabeça do empresário é saber que o negócio dele não tô dizendo nem financeiramente, eu falo assim, que tá dentro da engrenagem, Exatamente, que é o processo, né? Exatamente. Aí eu lembro que eu não lembro quem que era um mentor que falava sempre que é pessoa, o segredo do negócio é pessoas, é os 3P: pessoas, processo e produto. Quer dizer, se tá dentro daquela roda, daquela engrenagem, as coisas tá rodando, independente do que você tá vivendo ali financeiramente, que o empresário é aquele cara que, de uma hora ele tá investindo num negócio aqui e o trem tá virando outro negócio ali, mas o negócio dele tá com o processo direitinho, traz mais tranquilidade pra cabeça, não traz? Não é assim, Caetano, que funciona quando o processo tá rodando? Eu vejo assim, não sei se é no meu setor aqui, mas é uma questão de orar e vigiar. O processo é igual uma estação de rádio. Você sintoniza, não sei se é da turma do rádio ainda, mas você sintoniza ali na estação e tá pegando bonitinho. Aí você sai um pouquinho, você tá começando a curtir a música, ela sai da sintonia ali. Aí você volta lá e tenta sintonizar de novo. Eu acho que a gestão é isso, é você ter o processo desenhado, mas acompanhar, fazer os acompanhamentos é importante. Eu quero levantar um trem pra gente conversar aqui, que a gente tá falando de processo. Se a gente pegar um McDonald's como exemplo, que ali é um processo 100%, né? Sim. Parece que as pessoas trabalham igual um robô também, não tem nem jeito de pensar o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Por que a gente vê que em todo lugar eles conseguem abrir loja num lugar ou no outro? É sempre aquele processo, independente do país ou lugar que tá montando. Por que a gente tem tanta dificuldade de desenhar e modelar esse tipo de negócio e fazer com que o negócio da gente, a maioria dos empresários, quer dizer, não consegue fazer com que o negócio tenha um processo perfeitinho? Onde que peca aí? O que você acha, Marquinhos? Basicamente é na descrição da função. Porque, voltou, justamente, porque quando a gente, lá no McDonald's, se você olhar o modelo, no modelo da franquia do McDonald's, é bem definido. Vai ter a pessoa que vai fritar a batata, vai ter a pessoa que vai fazer o hambúrguer, vai ter... Então, cada pessoa tem a sua função bem definida. Tanto é que lá no McDonald's, sai um, entra outro, a produção não para. Por quê? Porque está bem descrito, bem definido. Então, a pessoa já entra sabendo exatamente o que ela vai fazer na execução do processo. Então, toda vez que você definir bem a questão da função, mesmo que você troque de colaborador, vai estar muito bem definido o que ele tem que fazer. É muito mais fácil de você gerir e fazer gestão, porque está muito bem detalhado qual que vai ser o papel dele dentro da atividade que a empresa vai exercer. Só um adendo, eu concordo que quando o Marcelo fala assim que, né, são os 3 P's ali, né, que é pessoas, processo e qualidade do produto, né? Mas, por exemplo, por que Marco, uma coisa pra gente pensar aqui, por que existem lojas do McDonald's que não performam tão bem ou que não tem um resultado satisfatório? Porque existe. Porque tem um ingrediente aí que é tão importante que é um dos P's, que é pessoas. Desde o gestor, ou seja, um franqueado, ou um gerente, um supervisor, um auditor, quem contribui ali pro processo ali, mas... evidentemente o fator pessoas contribui para qualquer resultado. É interessante o levantamento que o Caetano fez. Por quê? Porque realmente o que o Marcelo falou que é os 3P: pessoas, processo e produto. Quando a gente fala de McDonald's, o processo está bem definido. E o produto também, porque a gente já sabe... É aquilo. Padrão. Então onde que está o problema? O P. Vai estar sempre no P de pessoas. De pessoas. Em que ou não foi repassado a descrição da função de maneira correta, aí o problema está no gestor, ou o problema está na execução, a pessoa não está exercendo aquilo que lhe foi atribuído. Por quê? Porque não faz sentido um McDonald's performar e o outro não, sendo que o processo e a metodologia é a mesma. Então, o problema está nas pessoas. A variação é gente. Exato. É isso que você quer dizer. Pelo menos o meu ponto de vista. Sim. Às vezes um processo de contratação, no perfil da Exato, equipe, perfeito. dificuldade de encontrar, às vezes uma cidade está um pouco mais, tem mais oferta de mão de obra qualificada do que uma outra. Isso pode ser um fator que gere um desequilíbrio na eficiência da operação, né? Sim. Eu acredito que a gestão de pessoas aí, eu acredito que é o que mais
hoje é o que mais pega, né? Porque até para que a gente possa chegar nessa conclusão, entender a necessidade, o empreendedor entender o que ele precisa realmente buscar para que ele possa desenvolver isso, acredito que leva um tempo. Por quê? Porque a grande maioria dos empresários brasileiros, eles empreendem pela necessidade, entende? Então, por exemplo, quando ele inicia o negócio, quando ele inicia o negócio, basicamente ele não tem nada disso. Ele só tem a força de vontade. Ele tem que aprender tudo isso, né? Ele tem que, né? E hoje, por exemplo, aonde você encontra isso, né? Quem vai te passar essas informações? Porque a pessoa, às vezes, ela te ensina você a preparar um prato, mas ela não te passa para você quanto que custa esse prato. É isso. Tem uma frase assim que eu gosto muito, que eu uso bastante. O Marquinhos, você que tá ligado nisso, fala assim, uma frase de um cara que chama Danny Meyer, que é um grande chefe de restaurante americano, tem algumas redes de restaurante, e ele fala muito sobre hospitalidade, e que tem uma frase que fala assim, não é difícil ensinar uma pessoa como pôr uma mesa bonita, mas é impossível ensinar essa pessoa como se importar a pôr uma mesa bonita. Ou seja, se importar. Você tecnicamente consegue ensinar uma pessoa, porém a questão dela se importar em executar o que ela já sabe é impossível. Correto. E esse se importar deve estar ligado muito a tesão, em termos de gostar daquilo que faz, né? Talvez tenha até gente ali que tá fazendo porque tem que fazer, mas não parece que não tem aquela vontade de estar naquele lugar. Isso é legal quando a empresa tem uma cultura bem definida. Porque quando ela tem a cultura bem definida, na hora que você vai fazer a contratação, você verifica se a pessoa está imbuída na cultura da empresa. Isso minimiza, não zero, mas minimiza justamente esse impacto no importar com a empresa. O que a gente fala, né? Usa muito esse jargão de vestir a camisa da empresa. Então a pessoa tem que estar imbuída na cultura. Porque se você deixar uma cultura bem definida, a pessoa pode simplesmente não enquadrar na cultura. Sim. Não que ela é um ruim profissional, é que ela não. Próprio sai também isso, nesses exato, casos, não é? Exato. Não se sente ali naquela vibração, daquele negócio, né? É porque a cultura também ela vai estar vinculada sempre a fazer mais do que se pede, né? Eu acredito que nós aqui, né, como donos de negócio, a gente sempre vai fazer um pouquinho a mais do que se espera. Até para que a gente possa gerar mais valor e sempre vai gerar mais valor, né, pro cliente e pro cliente retornar o local, né? Então eu acredito que você fazer sempre um pouco a mais daquilo que se pede, seja ambas as áreas, eu acredito que isso é um sucesso aí também pro negócio também. Porque às vezes a pessoa chega aqui, né, Caetano, quero um café, quero uma alimentação, mas às vezes ele quer falar, quer um minuto só, você é o Caetano? E talvez, por exemplo, o prato ficou legal, o atendimento foi perfeito, mas a atenção que o Caetano deu, porque as pessoas chegam aqui, quem que ele quer às vezes? O Caetano, mas a pessoa vem buscar o Caetano ou vem buscar o prato para almoçar? Por exemplo, às vezes eu compro. Eu sigo muito aqui no meu ramo essa definição de hospitalidade, até assim, duas coisas legais que o autor traz nesse caso primeiro que essa hospitalidade, ela já é inerente à pessoa, ou seja, ela tem que ter pelo menos 1% a mais nela, na questão do servir. Então ela tem que ter o prazer em servir outros, né? De ver a felicidade no outro, tem que estar nela pelo menos 1%, que se ela já tiver, ou se ela for um pouco mais, né? Se ela tiver essa tendência de ser essa pessoa, você consegue treinar. Se ela não tiver isso no perfil dela, você não consegue treinar. E aí, você estava falando do Caetano, tá aqui, na verdade, da questão da pessoa chegar e procurar o Caetano, procurar o Emerson, procurar o Marcos. Por quê? Porque a gente vai resolver o problema do cliente. Sim. E o problema do cliente, às vezes, ele não está só no corte de cabelo, ele não está só na contabilidade. É você entender realmente o que o cliente vai buscar. Entende? E aí, se a gente pegar no seguinte sentido, hospitalidade, que pode servir para qualquer tipo de serviço, você fazer com que a pessoa se sinta importante. Isso. Então, quando a gente vai na mesa e conversa com o cliente, a gente está traduzindo de alguma forma isso. Você gerar essa cultura no seu time e fazer com que as pessoas consigam transmitir isso para o cliente, ou seja, que elas se sintam importantes, aí elas vão se sentir acolhidas e vão se tornar, por exemplo, clientes leais a você. Aí tá o grande segredo, igual fala, se sentir importante. O ser humano, ele é importante. E a gente, como empresário, empreendedor, ele, no fundo, lá no fundo, a gente tá querendo criar algum mecanismo de
mostrar essa importância pro cliente. É isso, né, Caetano? Exatamente. Através de um prato bem feito, através de, Ah, né? cada detalhe importa. Isso, é por quê? Porque a pessoa que tá ali, mas é o que eu falo, é coisa mais, é de alma. Por isso que eu falo, quando a Sim. pessoa tá entrando num negócio simplesmente visando o dinheiro é tudo. Sem o dinheiro, sem lucro, a gente não atravessa. Eu sou muito preocupado com o lucro. A primeira coisa que eu olho no meu negócio é lucro. A gente pode até falar sobre isso. Sim. Por quê? Porque sem o lucro eu não vou ter como atender bem o cara e dar pra ele a importância de ser humano que ele é. Exato. Mas vamos dizer assim, a alma do negócio está em servir, tá em estar proporcionando para o outro ali aquilo que eu tenho de bom para fazer e que vou ter fazer de tudo para entregar o melhor daquilo. E eu acho que esse é o maior desafio do empreendedor em termos de tentar, igual você falou de cultura, de tentar de passar isso, implantar isso dentro do negócio dele para as pessoas que estão ali envolvidas, né? Falar, gente, nós estamos aqui fazendo o serviço, mas antes de tudo a gente tem um propósito de estar servindo melhor, de estar fazendo melhor. Marcelo, recentemente o João Branco veio a Barretos num evento da Sicredi. O João Branco ele foi o CMO, que é o chefe maior de marketing do McDonald's. Ele deu uma revolucionada no marketing do McDonald's durante 10 ou 15 anos. E aí fui na palestra, eu já acompanhava o trabalho dele. E aí o final de tudo, né? Inclusive ele tem um livro que chama Desmarketize. Qual que é a mensagem fundamental? Desmarketize. E o cara de marketing falando desmarketize. Porque no final, marketing é servir. Genuinamente. Tem que ser verdadeiramente. E o cliente hoje, ele percebe tudo que parece com venda, não vende. Tudo que parece com marketing, não é marketing. Então, ou você é genuinamente verdadeiro, aquilo que você, a seu propósito, e o cliente sente isso, de outra forma, ele refuta a ideia. E inconscientemente. Inconscientemente. Muitas vezes inconscientemente. Se a gente pegar um exemplo aqui, né? Além de parceiros aqui, vocês três são meu cliente lá, né? Então, de uma certa forma, a gente conectou de que forma, né? Se a gente for pegar aqui contar um pouquinho da história, como é que eu conheci o Caetano, como é que a gente conectou aqui, né? Você vai levar teu filho lá, o Marquinho, a gente já se conhece lá da época de escola, da infância. Então, isso é venda. Isso é uma venda. Então, Caetano, eu preciso gravar o podcast aí. Cara, é venda. Isso o que vai falar? Não é o ambiente, ele vai olhar, peraí, aquele cara lá é meu parceiro, ele tá ali, né? Ou Marcelo, então eu acredito que essa humanização, né? Você entender realmente o que o cliente busca, né? Cara, isso é a questão hoje, é o mais importante, né, Caetano? Pra gente trabalhar com pessoas, entender isso, eu acredito que é o X da questão aí, né, irmão? Inclusive na área digital, depois desse boom de esse fala influenciador, né? A gente percebe que os mais, igual você comentou, os mais verdadeiros, que por muitas vezes são até meio popularzão daquele jeito, é os que mais se destacou e ganhava a confiança das pessoas, né? Por ser dessa maneira, de meio que expressar a verdade de forma natural. Tudo que é forçado é meio complicado, né? Ó, que legal. Isso é uma coisa que eu tive essa reflexão agora, você falando. Eu vejo que no mercado dos influenciadores, por exemplo, os primeiros que se destacaram, que tiveram a ousadia de comunicar a sua essência ali, sem medo do julgamento, né? Porque a gente fica muito com medo disso. Eles se destacaram, eles se tornaram, né, grandes influenciadores, eles foram criando essa tendência, novos influenciadores, muitos influenciadores, até que chegou num momento de saturação. E aí, como que a gente vai lidar onde todo mundo tá querendo influenciar o outro? Todo mundo quer influenciar, não tem mais ninguém para ser influenciado. Perfeito. E aí começa sei lá, um movimento contrário de aquilo que é menos é mais, ou seja, quanto você quer parecer demais alguma coisa, não rola Não mais. engole mais. Então, quanto mais simples, porém isso já virou profissional também. Quem sabe, quem é profissional do mercado de influência, sabe que se ele parecer muito profissional, ele não engaja. Então você vê hoje propositalmente as pessoas parecendo serem amadores, porém sabendo que aquilo está engajando mais. Em algum momento próximo, isso também não vai colar mais. E outra onda vem por aí. Perfeito. É tudo ligado, né? E é tudo acesso de forma subconsciente das pessoas, né? Tudo que é forçado, tudo que é verdadeiro vai mais, né? Eu acredito que a questão da influência aí também, ela tá ligada a bons exemplos, né? Às vezes, por exemplo, você tá passando ali, você
você vê uma pessoa ajudar uma pessoa com idade, uma pessoa mais de idade, ou ações básicas, que nem você falou, coisas básicas vende muito mais, e coisas verdadeiras, né? Coisas do nosso cotidiano, coisas básicas dos nossos dias a dias, acredito que é o que mais vende hoje, né? As pessoas querem ver coisas reais, né? Coisas que realmente faz sentido para, ali eu tô vivenciando aquilo que o Caetano tá fazendo lá, o café. Exemplo do café. Nesse sentido, qual que seria a parte que mais engajaria? Pessoal que não sabe, a gente foi tomar um café ali. Exatamente. E eu tava louco fazendo um cafezinho coado para eles ali na V60, ali no coador. E aí o pessoal, olha que legal, meus amigos aqui, né? É lógico que eles iam elogiar. E aí eu não vi que tava tampado o coador, o café transbordou. Aí eles não cortam, vão. Cara, esse corte, tipo, não vamos usar o que não deu certo. Exato. Era exatamente esse que Isso. engajar mais. É verdade. Porque isso é a realidade. Quantas- Foi isso que aconteceu. Quantas pessoas aconteceu a mesma coisa? E o mais importante, qual que foi a pergunta que teve, né, do Kevin? Ô, Caetano, comprei lá um papel de alumínio e tal, né? São situações que, pô, eu tava ali, eu tava só prestando atenção, porque acontece no meu dia a dia, eu como café todos os dias. São ideais, né? Eu como café lá todos os dias pro meu cliente, cara. Então, poxa, tava coando café, você fazer o Kevin falar ali, né? Esfria o café ou não esfria o café, então, poxa, um aprendizado. Mostrar a realidade é o que as pessoas Mostrar a querem realidade. ver Isso. hoje. Quantas pessoas não comem café no dia? A realidade conecta. A realidade conecta. Porque quando a gente fala justamente da questão da propaganda, o produto não conecta na pessoa, mas o entorno dele, sim. Isso, perfeito. O entorno dele, Aquela sim. coisa de pessoas compram de pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas, né? Pessoas conectam com pessoas. Esse é o ponto. E eu vou entrar para uma parte aqui que, no fundo, lá tem muito a ver, porque é comportamento. Uma coisa que eu percebo muito nos empreendedores, nas pessoas que querem começar, principalmente começar um negócio por motivo que não seja propósito, ela tá sempre, não diria influenciada, mas tá ali querendo, de alguma maneira, que é uma necessidade do homem, de aprovação de alguém, de ser amado por alguém através, não necessariamente conscientemente com esse pensamento, mas eu vejo que as pessoas se perdem muito por essa necessidade de aprovação. Vocês sentem isso também? Que existe muito disso, da gente, nós mesmos, muitas vezes buscar querer fazer algumas coisas, a gente torna errado alguma coisa por conta de querer aprovação de alguém, e no fundo, uma coisa que eu aprendi comigo, eu falei, gente, ninguém tá lembrando que eu existo, então a gente precisa um pouco, desligar um pouco desse mundo, porque eles tá cagando pra mim. No final da história, ninguém importa o que não você é tá isso, falando, né? E isso é uma realidade, né, que leva a pessoa, a gente a cometer muito erro também, né? Posso falar pelo meu negócio. Quando eu fui montar a empresa, o Salão de Beleza e Barbearia, eu pesquisei e todas as salões de beleza e barbearias eles tinham um modelo, né? Tinha um formato, né? E acabei indo para São Paulo, fiz outras pesquisas. Eu falei, poxa, eu posso criar uma forma diferente, basear em tudo que eu vi e trazer isso. Então, você vai lá no salão Black White, lá você vê que é diferente dos demais. Mas para a sociedade talvez deveria ser igual o outro. Então, por exemplo, muitas vezes, por que você não fez desse jeito? Lá no outro salão que eu ia tinha isso. Peraí. Não, vou fazer desse jeito. Baseado em quê? Baseado em recursos, baseado em necessidades, baseado numa história, né? Que você construir ali, e aí você não pode comparar, você não pode medir. Sim. Eu não posso medir o Tarja Verde aqui com o Salão Black White, eu não posso medir, né? Eu acredito que você tem que vivenciar e fazer o melhor com o que você tem. Essas experiências que faz com que a gente acerte o nosso rumo, né? Porque a gente viver mesmo medindo as coisas, que eu acho que não faz sentido, né, cara? E eu vejo que hoje o ser humano, a internet, esse negócio de influenciador, trouxe muito essa doença pro povo. Sim. Eu nunca preocupei, mas comecei a perceber que os outros, nossa, vivem de acordo com o que fala, ou se eu tenho que fazer isso, por causa do quê? Livre. E muitas das vezes a necessidade de aprovação é dentro de casa. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalhei numa grande empresa lá em Guaíra durante 20 anos. Cara, uma empresa conceituada em Guaíra que trouxe muita experiência, tenho até muita gratidão por eles. Porém, quando eu tomei a decisão de sair dessa empresa, é algo que a maioria da minha família falou assim, você tá ficando louco. Então, mas a minha preocupação, quando eu digo família e amigos,
algumas pessoas falaram, você tem certeza? Você vai abrir mão de um local onde você está há 20 anos, tá estabilizado, tudo? Eu falei, sim, o momento é agora. E a única pessoa que eu busquei realmente, não digo aprovação, mas que estaria junto comigo era minha esposa. Ela foi a única opinião que me preocupou. Ela foi o peso fiel da balança. E com isso, você começar a empreender depois dos 35 anos de idade, realmente é algo que dificilmente as pessoas têm essa coragem. E eu perguntei pra minha esposa, e aí, vamos? Aí ela falou assim, você tem certeza? Eu falei, não tenho certeza de nada. Mas eu tenho certeza que eu quero ir. Não existe nem estabilidade, nem certeza. É, Não existe estabilidade em negócio nenhum. E se a gente fosse olhar para aprovação das pessoas que tá até ao nosso redor, porque a necessidade de aprovação é justamente das pessoas que estão ao nosso entorno. Isso, Exatamente. Então, se a gente fosse olhar para isso, É. certamente eu tenho certeza que cada um de nós não teríamos tomado a decisão de empreender um dia. Exatamente. E a pergunta que fica, e valeu a pena? Valeu muito a pena, porque é um outro mundo, outro cenário, e é óbvio que entre erros e acertos a gente vem evoluindo cada vez mais. É o que o Caetano já falou, a gente vai estabelecendo processos, vai mudando as metodologias, vai definindo métricas, definindo metas, e na onde que você vai conseguindo cada vez mais evoluir como empreendedor até se tornar realmente um empresário. É isso aí. É o que eu falo. O risco sempre vale a pena, mas depois que o cara entra no ramo ali, fala, nossa, eu demorei tanto tempo pra mim tá sofrendo mais, mas pelo menos aqui eu tô fazendo cuidando do que é, meu. Caetano, você trabalhou muito tempo pro CLT também, né? Eu lembro de você comentar. Quase 15 anos. Trabalhei em 15 anos, né, cara? quase, somar tudo, dá quase 15 anos. E eu vejo assim, você falou sobre propósito, uma coisa que a gente sempre ouvia por muitos anos, né? O pessoal que vive falando a regra da vida, né? Uhum. Encontre um propósito. Aí a gente vive atrás para encontrar esse propósito. E aí veio outra pessoa e falou uma coisa que fez mais sentido, que é crie o seu próprio propósito. Então, não importa o que você esteja fazendo, se você entender que ali você consegue criar o seu propósito de vida, busque aquilo, seja consistente, acredite, não é garantido, mas vai valer a pena. De um jeito ou de outro vai valer a pena. Vale muito a pena. Mesmo porque quem não cria o seu propósito vai trabalhar pro propósito do outro, que não tem nada Sim. de errado nisso, Sim. né? Sim. Mas tem gente que tem sempre uma sede maior. Agora achar que vai ser tudo fácil, que você não corre Não. risco nenhum, que a sua vida vai ser mil maravilhas igual os outros postam. Não existe isso. Você entrou no mundo do empreendedorismo, meu amigo, a única certeza que você tem é que você vai ter problema. Não é isso? Às vezes a pessoa tá preocupada se trabalha 7, 8 horas por dia. E aí as pessoas me perguntam, você trabalha quantas horas por dia? Aí eu vi uma resposta de alguém aí na internet, achei que fez sentido. Enquanto eu estou acordado. É isso aí. Não tem A jeito. cabeça não para, cara. Não para, e você tá sempre buscando caminho novo para pensar no seu negócio ficar cada vez melhor ou menos pesado, e você sempre se depara com situações que você não viveu antes, né, em 20 anos atrás. Só que a única coisa que eu falo e dou conselho sempre para as pessoas é o seguinte: o empreendedor, o único erro que ele não pode cometer é o mesmo erro. Um erro duas vezes. O cara foi ali, esse não. Falou, ó, errar, tá, a janela, as portas tá abertas pra você errar. Mas você cometeu, ó, já foi por esse caminho aqui. Deu errado, não vai de novo não, cara. Você sabe falo- que- Errar sempre, nunca nas mesmas coisas. Isso. O erro tem que ter o custo do aprendizado, né? Sim. Até tem uma história real, que um CEO, um CFO, se eu não me engano, de uma grande empresa mesmo americana, ele gerou um prejuízo de 10 milhões de dólares para a empresa, e todo o board ali dos diretores da empresa achava que o CEO tinha que, sei lá, eu não lembro os cargos, mas teria que demitir a pessoa, e o CEO chegou e falou assim: agora que esse cara me custou 10 milhões cometendo esse erro, eu não Perfeito. vou dar de bandeja para o meu concorrente. Ele aprendeu com o erro dele, foi um erro caro, mas eu vou me encarar como um treinamento. É lógico, isso aí é numa realidade totalmente distinta. Mas se a gente, tipo, analisar, pô, se a pessoa errou ali, tudo bem, foi um erro, às vezes, complicado, mas ele aprendeu, é o que valeu. O erro tem que custar o aprendizado. Isso aí é chamado, se eu não me engano, de visão de inversão.
uma coisa que o ser humano, isso tem que ser usado muito no empreendedorismo nas empresas, que é uma coisa que nós, como seres humanos, temos tendência a olhar, igual o cara olhou, todo mundo olhou o quê? Ele perdeu os 10 milhões. O outro teve uma visão de inversão. Tem um caso, eu não vou lembrar o nome aqui, que na Segunda Guerra Mundial, um matemático lá, americano, estava perdendo muito avião. Os caras estavam. Vocês sabem dessa história, não? Os caras estavam caindo muito o avião, os americanos perdendo. Os caras foram entender, os que voltavam, falaram, vamos ver por que eles voltaram, pra gente arrumar isso aí e não ter esse mesmo erro. Aí via que os caras falaram, ó, tá, os tiros nas asas, e acho que as asas aqui nós vamos ter que melhorar, porque é onde é que estão atirando. Aí o outro cara falou, não, mas peraí, e os que não voltaram? Aí falou, é os que tomavam tiro aqui, ó, nos homens aqui. Então é aqui que a gente tem que proteger. E com isso o cara salvou um punhado de vida. Olha como que é a inversão. O cara conseguir enxergar o outro lado. E nós temos que estar sempre ligado nisso. Falar, olha o problema, quando é muito óbvio. Não, isso aqui tá dando errado por causa disso. Não. Agora começa a inverter a sua visão sobre essa situação para ver se tem uma visão inversa aí, se você tá vendo de forma natural, né? Isso acontece muito, né? Exatamente. É aquela questão, quando você que você mapeia, né? Que você tem todos esses dados e informações, você cria estratégias, né? Você Isso. vai, é igual uma questão da guerra, né? Poxa, talvez o seu exército ele pode ser menor, mas se você tem a informação de quem são seus homens, os melhores homens, se ele vai atacar pela direita, se ele vai atacar pela direita, para esquerda, se ele vai usar água, se ele vai. Então, eu acredito que você conhecer o seu negócio, tá dentro do processo, aí tem a questão da estratégia. Eu vou me defender agora nesse momento ou eu vou atacar, né? Perfeito. Às vezes de um problema a pessoa encontra uma oportunidade. Igual eu tava vendo a história um pouco do CEO da Uber. O cara tinha que chamar um táxi, não tinha táxi, e aí ele falou, pô, vou ter que chamar um carro, porque não vai ter um táxi preparado. Ele achou, se eu fizer uma proposta de negócio diferente, que o carro normal, que a pessoa às vezes já está disponível para rodar, né? Se eu fizer alguma coisa, tipo, se eu propor diferente esse negócio, será que eu preciso realmente ter uma associação de taxista, o carro regulamentado, um carro sendo, né, acompanhado, Legal, legal. desburocratizar o processo e ele isso, colocou uma forma de validar o negócio, virou a maior frota de táxi do mundo, né? É Sem porque, ter nenhum é, táxi. Sem ter porque, nenhum táxi. porque ele não ia conseguir mudar o formato do táxi. É, Porque o formato táxi, o pessoal chegava lá, vou mudar. E claro que não. Então, Isso. essa é a ideia, né? Da flexibilidade, né? Você Isso. criar uma ferramenta, por exemplo, ó, peraí, eu vou continuar ali naquele processo que está ali sei quantos anos, ou eu vou iniciar um processo do zero? exatamente. É, Tem um conceito que chama design thinking, que tem um pouco no Uber, que é exatamente você pensar por um design diferente. Então, quando surge o Uber, quando surge a Nubank, quando eles colocam lá, vamos colocar uma plataforma que as pessoas vão avaliar o comportamento do usuário e de acordo com o score do comportamento do usuário, vai validar. É igual o Mercado Livre, igual o Uber, igual o Airbnb, né? Então é uma forma de pensar diferente que permitiu que esses negócios, sem ter o carro ou sem ter a casa para alugar, sem ter um hotel, se torne a maior imobiliária, a maior rede de hotéis, a maior rede de táxi, sem ter ali o carro, Um mesmo, investimento, né? investimento físico, só uma forma de propor diferente. Uma visão. Airbnb. Um Airbnb, isso serve para qualquer negócio que você estiver fazendo, pensar como que eu posso fazer isso sem. A gente fala assim, poxa, como que eu vou fazer se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo? Às vezes só o jeito que você mudar o ângulo de olhar para o problema, você fala, cara, tem uma solução aqui que custa muito menos do que eu imaginava e dá para fazer, e você faz, testa e dá muito certo. E o legal, Marcelo, quando você falou da questão de você. Quem são as pessoas que às vezes é importante para você, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma rede, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ideia. Cara, eu vou ligar para quem? Pro Caetano, que vivencia. Se eu fui lá, eu levei pro Marquinhos um projeto, o Marquinhos, pô, peraí, vamos colocar isso no papel. Então ele me mostrou de uma forma diferente, que eu não estava vendo. Me mostrou outras possibilidades com aquele capital que eu investi, por exemplo. Entende? Às vezes você quer só ali, né, potencializar o seu negócio, mas calma aí. Vamos lá ouvir o Caetano, vamos tomar um café com o Caetano, vamos lá tomar um café com o Marquinhos, vamos ver o que ele acha dessa ideia também. Porque é como o Caetano falou, talvez eu tenha uma visão sobre isso. Mas e o Marcelo?
E o Caetano, o que, que ele acha disso? O que, que o Marquinhos... Às vezes Tipo, uma palavra te destrava alguma coisa, né? Caetano? Uma E- ideia ali, você É. fala, poxa, não pensei assim. Essa conexão com gente, principalmente com pessoas que pensam diferente, que hoje geralmente o povo quer conversar com quem pensa igual. Isso é exato, pior. A pessoa Não, falou, eu tenho que chegar e falar. ela tomou um não, ela falou, É. esse cara não serve pra mim. E isso é bom, porque você começa a entrar num outro mundo. A pessoa tem que ter cabeça muito aberta para aceitar isso. Mas é os que têm a cabeça aberta, que busca esse tipo de conexão, Sim. é que faz alguma coisa diferente. Né? É Porque verdade. senão você vai num lugar que você quer ouvir só aquilo que você quer ouvir. Não, aí você não aprende nada. A melhor coisa é você ser contrariado. Se é uma coisa que eu gosto, é ser contrariado, porque você abre uma reflexão diferente sobre aquela situação. Então você analisa bem mesmo antes de tomar qualquer decisão. E você reforça e melhora seu argumento, né? Porque Sim. como é que eu vou convencer... Ou para sustentar como é que eu isso. vou convencer o contador de que o meu negócio ele é viável? Ele vai olhar lá nos movimentos do lucro, ó, tá vendo aqui? E mesmo que eu tenha essa vontade de empreender, cara, mas olha aqui, você tá vendo que esse negócio não é viável. Talvez tenha toda a inspiração, era um projeto da minha mãe. Faz sentido, né? É, uma receita da minha mãe, mas minha mãe sempre fez dessa forma, né? Meu pai sempre fez dessa forma, sempre deu certo. Mas, ó, os números estão mostrando que esse momento... É aquilo que a gente conversou no começo. Agora, Marcos, eu sei que como contador, cara, eu acredito o seguinte, é o primeiro, o primeiro, não diria bloqueio, o primeiro obstáculo que o empreendedor sofre aqui no Brasil, eu falo no Brasil porque é no Brasil, é justamente ter o sonho e tudo, mas na hora que ele se depara com a parte tributária, Sim. que não é uma coisa simples, E cada quando vez é mais do complexo. simples é simples, o simples só vai aumentando imposto, vira querer. Gente, cada dia vem uma norma nova, é um desafio até pro contador, não é? Empreender não é fácil, a parte das tributárias podia falar um pouco sobre isso, né? Ó, realmente, o que você torna como simples, ele é bem complexo, tá? Porque cada vez mais o simples vai criando-se regras, vai se aumentando tributos e todos nós sabemos que no Brasil é um desafio empreender devido à nossa carga tributária, que é uma das maiores do mundo, né? Tá ali entre o topo ali das maiores do mundo. E Mas o retorno é bom, é bem empregado o dinheiro. vamos deixar essa parte ali. Apesar de eu corroborar com você, mas vamos. Então, sim, e realmente é o que você fala, o retorno de toda essa carga tributária, ele não é revertido da maneira correta, né? Mas, voltando à questão do empresário, então é o desafio do empresário. O empresário tem que gerir, ele tem que tá na operação, tem que entender da parte tributária, tem que ver se o escritório, o contador, se está fazendo a forma correta, se qual que é o melhor regime para o negócio dele. Então, realmente, cada vez mais existe essa dificuldade do empresário. Então, todos aqueles que vão começar a empreender, eles têm que entender que existe todo um processo. Você tem que ter uma gestão financeira, você tem que ter uma gestão de pessoas, mas você também tem que entender um pouco da gestão contábil ou ter pessoas para que possam te fazer isso de maneira clara. Ou seja, você não precisa entender 100% de contabilidade, Mas tem que ter gente pra mas você isso. tem que ter gente que entenda disso e que te mostre de maneira clara. Quando nós começamos no escritório lá, e o meu foco foi sempre essa gestão, porque eu entendi a dificuldade do empresário. Muitas das vezes ele estava num regime que não cabia dentro da empresa dele. Então, era apenas um ajuste ali no regime tributário, diminuir a carga tributária dele de maneira significativa. Então, às vezes, mas para que isso entenda, eu sei que o que acontece? Muitos escritórios de contabilidade são tidos como custo. E para muitos empresários como custo. E como as mensalidades de escritório de contabilidade elas são baixas, o escritório não consegue oferecer, de repente, um serviço de qualidade necessário. E também alguns profissionais também não buscam essa evolução. E agora você tem que entender que você não tem que ter um contador, você tem que ter um gestor contábil. Alguém que vai estar junto com você na sua empresa. Alguém que vai te ajudar no seu negócio para que você tenha sempre a melhor tomada de decisão.
Então, falar um pouco da carga tributária é muito complexo, porque se a gente fosse falar de cada um dos regimes aqui, a gente ia ficar algumas horas aqui falando e trazendo cada vez mais complexidade. Sem contar que dependendo do ramo que o cara tá, da noite pro dia, uma cagada que você fizer, você acabou. Sim. Eu tenho, Uma notificação, eu conheço atuação. gente do meu ramo que o cara me ligou um dia desesperadamente, porque eu não sou do varejista, né? Então a gente emite nota fiscal todo dia, precisa do cartão, né? Aquele Sim. negócio tudo ligado. Sim. O cara me falou, Marcelo, me bloquearam aqui, eu não consegui emitir nenhuma nota. Um fornecedor meu Uhum. falou, eu tô com um problema aqui, que precou, meu negócio acabou. É da noite pro dia. Então é uma coisa que muitas vezes as pessoas por não ter uma vivência muito séria, não leva a sério essa parte tributária. Meu amigo, você vai empreender, a primeira coisa que você tem que entender é que você já tem um sócio majoritário que chama governo. Sim. E você vai precisar de um cara que vai ver tudo isso para você poder levar o seu negócio de forma mais saudável possível, né? E o legal é esse, né, Marquinhos? É que você entenda essa questão, porque talvez você quer, de novo, né? A gente está bem focado no quê? Produtividade, metas, faturamento, resultados. Mas talvez o resultado está no quê? Na redução de custo de imposto. Sim. E às vezes ele tá focado na redução de custo da mensalidade do escritório. Exatamente. Então, às vezes, ele não entende isso. Talvez ali uma mudança ali, uma consultoria, um entendimento daquilo, pode ser que a sua empresa ali, ela alavanca 30%, 40% a mais do que você mexeu ali no processo tributário. Entende? É uma coisa que você nunca nem tinha imaginado, mas falando com o contador, falando com o seu parceiro aí, você acaba entendendo um pouquinho mais o que é a contabilidade realmente dentro de uma empresa, né? O Caetano, e os projetos para Tarja Verde? Eu vejo que você estava falando de franquia ali, rapaz. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo faz para você. Você não tem vontade de franquear seu negócio? Não tem, tem gente que faz isso, não, não tem. Cara, eu vejo assim essa frase, você não tem vontade de franquear seu negócio, como muito natural. As pessoas, quando imaginam que seu negócio tem tudo para ser uma franquia, tipo, é um elogio, né? É muito gostoso ouvir isso. Mas assim, não sei se como franquia seria meu objetivo, né? É uma coisa que não tá na minha pauta. Mas lógico, a gente pensa em expandir o negócio. Se você não estiver buscando crescimento, você tá perdendo o mercado. Então tem outras formas que eu penso. A gente está criando uma linha de produtos, né? Que eu comentei com você lá no podcast. A gente tem o e-commerce, agora a gente está entrando para o Mercado Livre. A gente recentemente entrou no Mercado Livre. Então é um desenvolvimento de negócio com a base em Barretos aqui nessa unidade. Mas quem sabe em algum momento, né? Se os processos forem muito bem desenvolvidos, metrificados, o negócio realmente for uma coisa que dá para a gente replicar de uma maneira bacana, pode ser que aconteça, com certeza. E o engraçado é que você trabalhou, quando você era CLT, você trabalhou no ramo de franquia, né? Você estava trabalhando na parte de expansão, Caetano? Como é que era Eu mesmo? trabalhei numa franquia de odontologia antes de vir para Guaíra. Mas sua função era Eu era consultor de campo. Consultor sim. de campo. Então eu ia nas unidades, levar o know-how da franqueadora, as ferramentas, ajudar os franqueados a aplicar. E eu passei um processo de expansão dessa franquia, né? A empresa foi abrindo novos negócios e eu fui ajudando a replicar esse negócio. E ali eu tive que estudar bastante sobre franquia, né? Acompanhar muitos casos, assim. Foi onde eu penso que pro negócio. Olha, eu vejo. Por isso que eu falo, você tem autoridade nisso por conhecer, né? Eu falo assim, o negócio do Tarja aqui hoje, ele não é o negócio mais inteligente nativo franquia. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele não nasceu pensando em ser uma franquia. E tem diferença, porque, fui numa palestra que eu falei segunda-feira aqui, o cara tava falando que ele demorou, ele sabia que ele ia franquear um negócio. Ele era do mundo das startups, ele sabia que ele ia franquear um negócio. Então ele ficou 3 anos pensando como que ele abriu um negócio que ele pudesse franquear. Então a pessoa já imaginou a concepção da franquia antes. E aí você é um pouco óbvio, né, que se eu vou escalar meu negócio, se eu estou preocupado com ele antes da concepção dele, a chance de ser mais assertivo é muito maior. Quando você simplesmente nasce sem essa proposta e você vai se ajustando ao longo do caminho. Então, assim, não é franquia. A franquia não é o objetivo, pelo menos na minha parte aqui hoje. Pode, né? pode Mas ser, a expansão, sim. pode ser que esse modelo aqui não seja a franquia,
mas dentro desse negócio possa ser que Pode. surge a franquia. Exatamente. Podemos ter um recorte do Exato, Tarja e isso. desse É, recorte a gente franquear, O que eu com certeza. vejo, assim, é o que eu vejo, né? Conhecendo o Caetano, conhecendo um pouco da história do Tarja Verde, eu sempre observei dessa forma, observando isso. O modelo dele talvez não seria franquia, mas a partir dali poderia Gerar um surgir negócio. uma franquia, até pelo fato de que a gente falou. Se a gente pegar o McDonald's, se a gente pegar aí e fazer uma busca, né? Por mais que é franquia, só que, por exemplo, tem alguns lugares que ele muda o processo. Como você falou, nem todos dão resultados. O que a gente olha daqui é que todos são do mesmo jeito. Tá, vou comprar uma franquia do McDonald's e vou levar ela lá para Guaíra. E aí? E aí? Então Vai você tem vender todo- bastante. Exatamente, vai vender bastante. Então, mas e aí? Mas será que. Então você tem que ter uma cautela, né? Essa questão da franquia é um negócio que você tem que ter um estudo bem detalhado realmente para que você Sim. coloque isso no mercado. Quando você olha assim, franquia, vamos supor, o que você acha que no seu negócio, por causa da sua experiência, que eu tô perguntando Sim. isso, que eu olho no meu. Você olhando no seu negócio, sua experiência, o que é difícil replicar ou modelar para outro lugar? O que é o mais difícil? É onde você vai se deparar com a sua dor aqui, você vai falar sem você sabe. Sim, por exemplo, ó, uma coisa que a gente pensa muito numa franquia, né? Quais são as barreiras de entrada? Ou seja, o que garante se eu montar um Tarja Verde lá em Ribeirão Preto, o que eu tenho que é 100% Tarja Verde com segredo de mercado no produto, né, que a pessoa não consiga estudar meu negócio e replicar. Que um colaborador, um gerente, alguém que está ali na operação não possa. Ah, cara, eu vi como é que o Tarja faz, vamos montar ali na cidade vizinha. Então a gente chama de barreira de entrada para novos concorrentes. Então é igual assim, vamos lembrar do Chiquinho. O que o Chiquinho, né? Lógico, você tem essa barreira de entrada no modelo de negócio, mas você tem no insumo, a pessoa, você tem o segredo, 7 chaves da Coca-Cola. Se não fosse esse segredo de 7 chaves, a pessoa podia ter inventado quantas Coca-Colas. Então, eu vejo que nesse sentido é um ponto. A ser Fala em levado termos de consideração. exclusividade de alguma coisa. Exclusividade. Você ter uma patente de produto. Uhum. Vamos falar assim, ninguém sabe como que eu faço esse produto aqui. Então, ele viralizou, as pessoas querem, né, gerou uma demanda ali por ele. E quem detém ali aquele produto sou eu. Então, eu que produzo, né, e replico isso. Essa é uma parte. A outra é a complexidade da operação, a autodependência do fator humano, que hoje em dia é uma dificuldade. Então, quando o cara vai montar um negócio de alimentação, normalmente ele vai, por exemplo, uma proposta de delivery, uma proposta pocket, uma proposta enxuta, são negócios de custo baixo, né? Que não é o meu caso, né? A gente tem aqui embarcado vários braços de negócio dentro de um negócio só. Nós somos cafeterias, nós temos produtos, empório, restaurante. Não estou dizendo que não existam outros modelos de negócio dessa forma. Com certeza existem. Mas torna mais difícil. Eu acredito que torna mais difícil. Perfeito. Pode ser que você pega um nicho desse, esse nicho que falou, tem um chá, por exemplo. Uhum. O chá tem como, por exemplo, a franquia de chás. Sim, Escalar. pode acontecer. Exatamente. Pode acontecer. A gente tá pegando um gancho aí um pouquinho até da questão da referência do Chiquinho, né? Guaíra é a única cidade que ele permaneceu com o projeto inicial. Sim. A franquia dele não baseou naquela que ele iniciou. Na sorveteria mesmo. Porque ele ali vende bola de sorvete, aqueles negócios, né? É a única. Aí o cara falou, vou lá buscar, vou lá Eu acho que conhecer. lá em Frutal deve ter também, viu? Será que tem? Uai, porque ele nasceu em Frutal. Ele é de Frutal, fiquei Então, sabendo. pelo assim, pode ser que a gente Brincadeira. possa fazer um estudo sobre isso, mas as pessoas falam que Mas a única é só lá mesmo. é só Guaíra. Então, imagina, você ir lá fazer um estudo lá, vou lá estudar a sorveteria do Chiquinho. Chega lá, você depara, velho, essa daqui não é aquela. Ué, Qual franquia? exatamente. Né? Qual franquia? Não, Né? origem, Então, por pô. exemplo, ele manteve aquilo ali. Às vezes até pra, vou manter aquele lá, mas você vê que ele mudou. Nas outras franquias ele tem. Basicamente, acho que ali ele minimizou, né, Caetano? Ele fez essa questão de, É. por exemplo, você pode ter sorvete de máquina XYZ, de repente, mas o do Chiquinho é só o Chiquinho que tem. Agora, qual que é a diferencial do sorvete dele? Você não acha que isso aí mais é valorização de marca? Por exemplo, quero te dar um exemplo. O que as girafas têm? Arroz, feijão, eu não vejo nada de diferente nela ali. Agora, não ser uma operação baixa, custo baixo, um negócio assim. processo. O processo desse desse. sabe, Marcelo, o que tá por trás. Ou seja,
Vamos imaginar, eu não conheço a história do girafas. Eu acho que ela é de algum grupo que já comprou, mas enfim, não sei, não posso falar. Mas vamos imaginar o seguinte: o cara que concebeu a ideia do girafas, ele foi um fundo de investimento, juntaram lá investidores estrangeiros, captaram uma bolada, falaram assim: vamos abrir 70 girafas no Brasil, acreditando que isso vai dar certo. Os caras fizeram uma expansão, eles detêm aquele 70 unidades. Tô falando de girafas, pessoal, mas pode ser qualquer É, qualquer empresa. uma que vende arroz, feijão e Então a gente aqueles nunca sabe a história que tá por trás. Isso é uma coisa que eu vejo assim, muito comum nas pessoas, eles olharem. No marketing digital tem muito isso. Você consegue enxergar a ponta do iceberg. Falar, o cara faz aquilo ali no digital, vou fazer também. que tá embaixo. Por que você não faz e não dá? Por que você faz e não dá certo? Porque o 90% do negócio está na estratégia e não naquilo que você consegue enxergar. Então a gente nunca vai saber o que estava por trás da expansão de um negócio. É lógico, talvez você quis saber uma coisa que faz sentido cara, eu não entendo por que ele tem tantos lugares assim. Eu não consigo imaginar que seja um negócio que, caramba, a comida, o produto é tão diferenciado que ele avançou. Mas às vezes ele começou no shopping e o modelo de shopping para muitos difícil ou desconhecido. E a pessoa tinha o conhecimento do shopping e falou: cara, eu sei o caminho das pedras aqui para ir para o shopping. E no shopping, talvez, né, eu não sei, pode ser que valha a pena, mesmo não tendo um super diferencial de produto, mas desde que você esteja nos principais shoppings do Brasil, ainda seja um negócio rentável. Pode ser, de novo, a gente não sabe. Aham. Mesmo porque também tem a questão de praça de alimentação, não entra concorrente do mesmo. Pode ser isso, né? Pode ser um Né? monte de Pode coisa. ser muita né? coisa que influencia. Matéria-prima. Às vezes o Né? modelo de negócio é rentável, vamos supor, vamos falar assim, uma possibilidade. Várias cadeias de restaurante cobram do franqueado de uma certa forma. A empresa X, nem vou falar mais esse para não parecer que a gente está falando dele. Uma empresa X fala: olha, no meu modelo de expansão, igual eu tenho ouvido falar como vai ser a expansão da WePink, da influenciadora lá da Virgínia, que ó, eu ouvi falar, me pareceu muito, muito ousado e bacana. Ela quer espalhar o produto, que ela quer capilarizar da maior forma possível, né, no Brasil e no mundo. Então que ela tem um modelo de negócio, ela teria, vamos colocar nessa possibilidade, ela teria um modelo de negócio que você pode comprar pelo site. Não sei se tem alguém aqui que vai poder falar aqui, deixa os comentários aí. Que você entra no site e retira na loja. Então, a loja acaba sendo não só um ponto de venda em si, mas um ponto de distribuição. Distribuição, né? Você comprou no site, às vezes a pessoa é um franqueado da Pink, mas ela comprou no site, de alguma forma o franqueado também ganha, por ser um ponto de distribuição. E aí o que acontece? Ela viabiliza a estratégia dela, ela não tá vendendo só um ponto. E aí a marca tem a força do marketing da rede, mas tem a força de venda da rede. Ou E seja, distribuição você também. entrar no site, se você entrou numa propaganda, no Instagram, em qualquer rede social e te fez gerar o impulso de comprar, quando você fala assim, poxa, eu posso retirar no shopping aqui da minha cidade, isso gera valor para a marca e gera valor para o franqueado que está lá, que ele vê um volume de venda maior. Se eles vão falar que ele ganha uma porcentagem, não sei se isso é verdade, mas isso é diferente. Então, assim, o Coisa modelo nova, de né? negócio também pode contar muito. Se o cara fez uma expansão abrindo mão, ou ele conseguiu viabilizar e garantir com que os seus franqueados tenham um resultado positivo, ele vai expandir muito rápido. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui em geral para todo mundo. A gente vai falar um pouco sobre isso, porque é uma dica muito boa para os empreendedores e para as pessoas que querem aprender, querem empreender também, né? A gente falar um pouco sobre a dor, né? Sobre essas dores que cada um tem no seu setor. E eu tenho certeza que no fim a gente levanta a bola aí que cada um vai se identificar. Então, ô Caetano, pode começar você falando sobre as dores que você tem no seu negócio. Os seus desafios aí? Marcelo, são vários desafios, são muitas dores, vamos dizer assim. Porém, se eu fosse colocar aqui as principais, eu acho que primeiro tem a questão da cultura organizacional, da construção da equipe. Isso assim, você conseguir, né, ao longo, por exemplo, é uma operação recente aqui em Barretos. Então você colocar aí o seu exemplo aí no dia a dia, se tornar ali uma inspiração para o seu time e realmente construir essa cultura forte, né?
baseado no seu exemplo ali, no que você vivencia, né, que é uma dor forte, mas que é inerente a todo negócio que acaba de ser aberto, por exemplo, eu diria que no ramo de alimentação, essa gestão operacional financeira em relação a compra de insumo, preservar margem, né, saber preço de venda, né, precificação, né, garantindo os processos de ficha técnica, né, de ter um processo padrão para os seus pratos, né, e fazer toda essa gestão e ao mesmo tempo gerar um volume de venda que consiga viabilizar a última linha positiva do seu negócio, esse é o maior desafio. Porque hoje você vai comprar no mercado, você vai no hortifruti, o valor é X, amanhã é um X, Nossa, um e meio, variação, né? 2X, dobrou o valor, então essa sazonalidade de produtos. Então ter uma gestão eficiente e aquela coisa que eu disse, trocar o pneu com o carro em andamento não é fácil. Eu acho que essa é a principal dor e requer informação e ferramentas. E você, Emerson, o que que você sente aí? Eu acredito que, primeiro, como o Caetano falou, né? É você entender o seu condicionamento, se tornar um empresário, né? Que conheça das ferramentas. Por exemplo, muitas vezes a gente entra no negócio mais com emoção. Mas uma das coisas que impacta muito na questão aí, por exemplo, é o capital, né? Muitas vezes você entra no negócio com a vontade, mas daqui a pouco a vontade lá não paga a conta. Então, basicamente, você não entende. E até para que você possa lá buscar uma parceria, né? Buscar, às vezes, um empréstimo, você nem sabe o quanto você vai ter obtido de lucro, se você vai conseguir pagar isso, né? Então, acredito que você entender realmente o quanto esse negócio ele vai obter de lucro, obter uma visão a longo prazo, médio e longo prazo, aqui eu vou pegar essa grana, o que que eu vou fazer com ela, qual que é o que me dá mais lucro dentro da empresa. Então, acredito que a maior dificuldade hoje para você empreendedor é você entender realmente ali os gargalos, o que realmente a empresa ela necessita. Então, primeiro aí é entender a questão do capital, né? Então, você tem um capital para aguentar principalmente essas variações que o Caetano falou, porque não tem como. A tomada de decisão é rápida. Amanhã o cliente precisa sentar aqui e comer a verdura. Ele não quer saber se o alface aumentou para 10, para 15, né? É isso aí, verdade. E aí, Marquinhos? Ó, eu vou pincelar um pouquinho em cima do que os dois mencionou. E eu vou até jogar uma pergunta primeiro pro Caetano. Caetano, para quem está começando no ramo do gênero alimentício, que hoje é o seu principal ramo, você já mencionou que existem outras vertentes, daqui a pouco nós vamos falar um pouco disso também. Mas para quem quer começar no gênero alimentício, qual seria os principais passos primeiros ali que ele deveria fazer análise para que ele comece a empreender nesse negócio? Boa pergunta. Não é uma resposta simples, né? Mas eu diria que, primeiro, eu acho que uma palavra-chave nisso tudo é planejamento. Então, você Sim. planejar o seu negócio. Você, por exemplo, eu buscaria o Sebrae. Se eu for começar um negócio hoje, se eu fosse começar um negócio do zero, como eu já fiz lá atrás, muito, eu, meu pai, buscaria uma ajuda, exemplo, o Sebrae, uma ótima instituição para te ajudar a fazer esse planejamento do seu negócio. E ali você vai estruturar qual que é o tamanho do seu investimento, que capital, igual o Emerson disse aqui, que você precisa dispor, qual que é a potencialidade do seu mercado, ou seja, quanto que os concorrentes, assim, os seus principais concorrentes, qual que é o tamanho do mercado, né? É um mercado que gira X reais por mês na cidade, né? Então você tem um potencial de mercado, né? E você assume que vai fazer parte de uma porcentagem desse mercado. Então isso tudo acontecendo diante do planejado, o que se esperar real, sem entrar com emoção, que o Emerson também falar, você tem uma informação de antemão que a gente chama de planejamento. Ó, é interessante o que o Caetano falou ali, Marcelo, que é o seguinte: antes de você começar um negócio, você tem que entender que é o quê? Você fazer um planejamento. O que é um planejamento? É fazer uma análise realmente de mercado, do produto. Quando ele mencionou ali, principalmente no ramo alimentício, você tem que ter uma ficha técnica do produto, ou seja, você tem que saber exatamente quanto você vai gastar para fazer a produção daquele determinado produto, desde os insumos, como também da questão da mão de obra. Porque na grande maioria dos profissionais, justamente quando ele vai fazer a precificação, ele acaba esquecendo da mão de obra porque ele está na operação.
E ele Então nem valoriza isso. Né? exatamente. Aí ele não entende que naquele momento ele é um contratado dele, ele é um funcionário dele. Então a mão de obra dele, ela tem que entrar no custo de precificação, porque muitas das vezes ele acredita que a margem dele é muito maior do que ela é na realidade. Então, assim, quantas horas demanda para produzir aquele horas, minutos, quanto tempo demora para produzir aquele determinado produto. Então, todas as vezes que você quer começar a empreender, você tem que analisar todas essas questões, essas nuances. Tem que verificar hoje qual que é o preço de mercado do seu concorrente, para quê? Para saber se depois que você fez o planejamento, fez a análise, se você vai ter competitividade com aqueles que já estão mais tempo no mercado. Por quê? Porque eles já sabem onde comprar, já sabe como armazenar, já sabe o que eles fazem para evitar, minimizar as perdas, porque quando a gente fala de insumo, a gente fala de que você tem que ter um percentual que você vai perder. Tem um produto que você vai produzir, que de repente você não vai conseguir vender ele, ou você vai ter que diminuir o custo dele para poder aumentar a demanda. Então, e aí o Emerson falou a respeito de capital. Quando a gente fala de capital, o capital eu entendo que ele realmente é necessário, mas ele não é o principal desde que você tenha planejamento. Hoje muitas pessoas acreditam, se eu tivesse dinheiro, dinheiro, eu ia empreender. Cuidado, porque se você tiver dinheiro e não tiver planejamento, fatalmente você vai perder o dinheiro que você investiu. Isso é tão verdade, o capital, tudo é muito certo, mas a gente precisa, não tem como negar isso. Mas se você não tiver, além do planejamento, uma estrutura de leitura do que está acontecendo no seu negócio, cara, você afunda um negócio bom. Eu tenho um exemplo para dar, que eu tinha um cliente, que eu não vou falar que cidade que era, ele era do ramo de comida também. O cara tinha um movimento, cara, um movimento. E como eu sempre conversava, deixava ele por fim, porque a gente sentava e batia um papo assim, conversava bastante. E um dia ele falou, Marcelo, eu tô apertado. Eu falei, mas não tem jeito de você tá apertado. O cara vinha de. O que é? Eu falei, mas o que é? Aí um dia ele quis abrir pra mim e falou, vem cá, me dá uma ajuda. Eu sempre conversei de negócio com ele. Cara, o dia que eu fiz ele fazer o levantamento dos negócios dele, organizar a estrutura, tudo, cara, o negócio dele dava uns 50 pau por mês. Ele fez o negócio dele ficar inviável. Por quê? Com 50 mil de lucro, ele tinha compromisso, a capacidade de pagamento dele tava pagando 200. Então, existe negócio bom, isso que você está falando é tão verdade, que assim, existe negócio muito bom que, por falta de informação, o cara faz com que o negócio se torne inviável. Imagina um negócio de 50 pau por mês, é um negócio bom ou é ruim? O cara teve que vender o negócio dele. Talvez você fatura 1 milhão e tem um custo de 1,5 milhão. Por falta de entender a capacidade do que o cara pode fazer de investimento, do que realmente ele pode comprar, o cara destrói um puta do negócio. Então, às vezes, eu falo que o desafio e o que o empreendedor tem que ter a consciência é de que ele precisa ter um negócio dele muito organizado, igual aqueles velhos falavam antigamente, na ponta do lápis, sabe aquele negócio na ponta do lápis? E isso na ponta do lápis, para saber o que ele pode fazer e o que ele não pode. E também, o cara que fica muito fissurado na ponta do lápis, ele acaba não fazendo nada também, Exato. que já é um problema, né? Problema nas duas pontas. Das duas pontas. Então, Sim. o cara tem que ter a sabedoria, o equilíbrio e a experiência de saber, falar, não, eu vou tomar por esse rumo, vou correr esse risco, porque tem alguma coisa que me sustenta aqui, porque se eu ficar só aqui na ponta do lápis também, eu não vou querer aumentar o negócio. Então também tem essa dualidade, né? Então, O risco ele vai ser sempre. Faz parte, Inerente, sabe? desse inerente. empreendedor. Só que acredito que lá atrás você poderia montar aí um negócio e ao longo do caminho você mudaria, né? Hoje vou montar uma barbearia, um salão de beleza e no processo eu posso mudar algumas coisas. Ou posso errar, né? Hoje você tem a chance mínima de erro. Se você, dependendo de 2, 3 vezes que você errou ali, você tá fora do mercado. Então, quanto mais preparado você estiver, que você não vai estar preparado, como você falou, aquele que coloca tudo no papel e aquele que não coloca, isso não tem uma... Muitas vezes você vai ter que também falar, poxa, eu tô sabendo ali que eu tô correndo um risco, né? Mas se eu não passar por ali também, eu não vou me desenvolver. Eu não vou saber como vai fazer. Mas se você tiver, quanto mais preparado, eu acredito que você sofre menos, você desgasta menos. A questão que a gente falou no início, né? A questão do emocional, a questão de você estar bem. Porque o negócio, Emocional principalmente, o negócio é você. Você é o negócio. Quando você chega no seu negócio que você tá bem, tudo flui.
E outra coisa que eu falo para quem quer empreender é uma realidade. Você vai errar, cara. Vai. Eu mais errei, faz 15, 17 anos que eu empreendo. Eu mais errei do que eu acertei. Em termos de quantidade, eu muito mais errei do que eu acertei, mas muito mais, infinitamente. Todo Mas empreendedor. não é assim? Todo empreendedor. Mas eu só os acertos que vai te dando o balanço, os erros vai te mostrando que não é por aquele caminho. Então, são dores que faz parte do empreendedor. É. Se o cara não tiver a consciência de que ele vai assumir uma posição de problema, de desafio diário e de que o risco faz parte, mas que se o cara pôr na cabeça e falar assim, mas eu não tenho opção de fracassar, ele vai Fracassa. arrumar um caminho, ele vai ir lá na frente. Vai. Isso não tem jeito, né? A gente vê muito exemplo, a própria vivência da gente falando, eu não tenho opção, outra opção, não sei se aqui dá certo. Isso É ser resiliente, mas principalmente entender que, principalmente quando você começa a empreender, você tem que ter as nuances de ter a percepção que você precisa aprender gestão. Então você precisa buscar conhecimento. O que o Caetano falou, busca ajuda de um profissional. O Emerson mencionou ali, ele estava com o objetivo de uma ideia num projeto que tem um investimento razoável. Aí eu mostrei para ele, ó, tá vendo aqui, ó, se a gente fazer esse investimento aqui, qual que é o tempo? Qual que é o payback dele? Exato. Quanto tempo você vai? E era coisa que eu não tinha essa visão, né? Eu sou empreendedor. Chegar aqui, eu vou empreender, né? O Caetano a gente já empreendeu junto, né? É uma loucura, a gente é um avalanche, né? Ó, o que tem que fazer, Caetano? Mas não é isso. Não, Cara, não é só essa questão. Ó, peraí. Desenvolver. Não. Não. Eu acho que assim, a gente pode falar de algumas características do empreendedor, o que todo empreendedor deve buscar. Então, assim, buscar informações, planejamento, Perfeito. agora tomar o risco calculado, Perfeito. buscar soluções. Eu acho que tudo isso, e aí a gente Rede fala do contábil. erro. Você minimiza, pelo menos. Minimiza, É, tem gente que defende isso. o conceito de tentativa e erro. Cara, faz parte, mas assim, eu acho que quanto mas não é mais por aí, rápido né? você corrigir o erro, Sim. melhor. Sim. E no final das contas, você disse que você errou muito, né? É igual aquela frase do Jordan, né? Pra ele se tornar campeão 6 vezes da NBA, ele perdeu muito mais do que ganhou. Quantos arremessos ele errou? Ele tem uma frase que fala que errou muito mais arremessos que acertou. Mas só que não desistiu, Legal. né? Ele tentou entrar num time, não entrou, enfim, não desistiu. Mas eu acho que tentativa e erro no sentido de, pô, vou errar aqui, vou corrigir rápido, Isso. beleza. Tem que fazer dar certo. Tem que fazer não é? dar certo, né? Agora, lógico, você vai pegar tudo que você tem, se errar, uma vez Não. só. Se o cara acostumar com o erro e achar que o erro é certo, ele vai sair do jogo. A verdade é essa, né? Tem que se qualificar, planejar, mas na hora de executar, vai rolar, vai errar, igual você falou, vai errar. Né? Só que a sua capacidade de mudança de direção, de mudança de rota, é o que vai garantir ali, né, o aprendizado. Pô, aqui não é só que eu errei, aqui nós falamos no começo. Aqui gerou um aprendizado que eu não vou mais por esse caminho. Eu comentei sobre o erro, por quê? Porque eu tenho certeza que muita gente não começa o negócio por medo de errar. Coisa que ele vai esperar alguma coisa acontecer que só vai acertar. E não é. Porque se a pessoa não tiver essa consciência, né? Acho que o medo é o que mais afasta o Paralisa, ser humano de né? qualquer coisa, né? Qualquer realização. E o legal, Marcelo, que hoje a gente tem aí, cara, quando eu comecei a empreender, né, eu lembro que era escuro, né? Você não tinha, às vezes, referências, você, às vezes, não tinha pessoas ali para te orientar. Hoje, Mentor, cara. às vezes, né? um mentor, uma referência. Eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com o Sebrae, que pra gente é uma das referências que a gente leva, e a gente tem uma parceria muito forte, né, com o Sebrae Barretos, o pessoal de Guaíra também, e você buscar isso, né? Hoje, por exemplo, o Sebrae ele te dá assim um resumo aí, muitas vezes gratuito para você ir lá, você ter essa noção do que realmente é empreender. Então, antigamente não, você empreendia meio que no escuro. Hoje não, hoje você pode ir lá sentar com um consultor ou, né, e entender um pouquinho, montar até um plano de negócio ali, até para você entender realmente o que é o negócio, né? Então, hoje para você empreender, assim, ficou mais fácil nas questões das ferramentas, mas as dificuldades vão ser as mesmas. Só tem informação a mais, né? Exatamente, Tá mais disponível. exatamente. A informação é disponível para pessoas ali, né, que realmente querem
agregar na tua vida também, porque é isso. A pessoa também que ela vai entender o seu negócio, ela também tem que entender quem que é a pessoa que está empreendendo, as necessidades dela, né? Eu acredito que buscar informação, buscar eu, por exemplo, o Sebrae como referência, e tem outras instituições aí, gratuitamente, isso é muito importante. Ô, pessoal, eu quero agradecer demais esse bate-papo aqui, viu? Caetano, Emerson, Marcos. E eu quero pedir para vocês agora também, a gente fazer uma rodada aqui, para vocês também deixar uma mensagem positiva pro pessoal, porque nós falamos muito das coisas ruins de empreender, dos desafios, mas tem muita coisa boa que vale a pena também. E quero pedir pro pessoal aí também deixar aí embaixo alguma pergunta, alguma coisa que vocês querem ouvir, que no próximo episódio a gente vai estar visitando os outros lugares, a gente vai estar perguntando pro pessoal aí também. E mais uma vez pedir pro pessoal se inscrever no canal aí, deixar o like, essas coisas chatas que os outros ficam pedindo, mas a gente precisa, viu, pessoal? Ô, pessoal, então quero agradecer demais a essa oportunidade de ter batido esse papo com vocês aqui e que Deus possa continuar abençoando o negócio de cada um de vocês e que a gente possa ter mais oportunidade para estar aqui tendo essa aula e aprendendo muito. Ô Marquinhos, vou começar por você. Deixa um recado pro pessoal lá e fala do que é bom aí de empreender também. Tá. Pessoal, eu vou deixar as redes sociais aqui também. @Marco Valentim Oficial. Segue a gente lá, a gente vai também estar postando dicas, outras ideias ali também no nosso Instagram. Segue também o Metamorfose. Podcast _ Metamorfose. Segue também lá o podcast _ Metamorfose. Vamos lá estar junto lá, engajando, para que cada vez mais esse projeto venha ganhar e chegar até o empresário que necessita, de repente, de um apoio, de um auxílio. A mensagem que eu deixo é para todo aquele que quer empreender, que tem uma ideia, um projeto, planeje, pense, mas principalmente execute. Busque auxílio de algum profissional, de alguém que de repente possa te dar um norte, uma nuance, para que você possa tentar da maneira mais simples, mas também mais assertiva possível. Nós já foi dito aqui, erros vão acontecer, fazem parte. Existe uma frase muito célebre que o sucesso é a soma de vários fracassos. Então, basicamente é isso. Nós certamente erramos muito para chegar até onde nós estamos e vamos errar ainda muito mais, mas sempre aprendendo com o erro. Erro não é um ponto final, mas é um redirecionamento de rota. Então, você que quer empreender, comece. Ainda que erre, mas nunca nas mesmas coisas. Abraço a todos. Perfeito, Marquinhos. Vamos lá, Emerson, deixa o seu recado. Primeiro eu queria agradecer aí a todos, né? Poder estar aqui hoje, cara, nessa mesa aqui maravilhosa. E quando você abriu, né, o vídeo de chamada, eu estava observando ali e até compartilhei com o Muriel e o Marquinhos também. A gente está no dia a dia aí, sabendo o quanto a gente quer, né, trazer isso, né? A gente pensou isso lá atrás, comentou, né? Falou isso, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é, vamos criar um processo, um possível podcast. Isso está acontecendo hoje. Materializando, cara. Isso é fantástico. Da onde a gente vem, tá aqui hoje, isso é uma questão que você persista, busque, né? Tenha fé, vá de novo e de novo, troque ideias, tenha parceiros, compartilhe, né, o conhecimento, que você pode ter certeza que na tua vida, cara, tudo é possível. Então, se você quer, se você tem um sonho, corra atrás que ele vá acontecer, né? Então é isso a dica é essa. Corra atrás, sonhe, imagina que tudo isso pode acontecer na tua vida. E obrigado aí, Marcelo, mais uma vez aí, cara. A gente que agradece. Caetano, mais uma vez, um prazerzão estar aqui te visitando, viu? Mais uma vez. Agora hoje eu não tô como cliente, tô como o podcast. Foi muito bom bater o papo. Deixa um recado aí você também que vive essa experiência aí. Marcelo, eu quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradecer o Emerson, que tá sempre lembrando de mim, né, cara? Isso é muito legal. A gente tem um amigo que te defende assim como eu sempre lembro dele. Então é uma amizade muito bonita. Só agradecer o Marco também, esse papo muito bom. Eu sei, já assisti palestra do Marco e o tempo foi muito curto. Agradecer e deixar alguma palavra. Eu diria que se você tem vontade de empreender, se você tem alguma dúvida que ia ser um caminho,
Eu acho que só vai saber se você se colocar à prova, né? Você for lá e realizar seu sonho, colocar sua empresa de pé, abrir seu CNPJ, conhecer de perto essas dores, mas que elas também trazem uma recompensa, que é a sensação de realização, né, de tudo aquilo que você se propôs a fazer, você dá o seu melhor, né, e você ter uma visão de mundo que tá mais, deixar um pouco mais, além de Deus, sobre, orar como se dependesse tudo de Deus e trabalhar como se dependesse de você. Então, corra atrás, busque seus ideais, crie seu propósito. E é isso, mesmo que o sucesso é buscar o contentamento, independente, né, de qualquer tipo de resultado, você está satisfeito com aquilo que você estiver fazendo, é isso que é o sucesso. Perfeito. Pessoal, ó, gratidão, muito obrigado, valeu a pena demais a gente estar aqui batendo esse papo. E eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscrever, fazer esse favor aí, porque 80% das pessoas que acompanham o nosso programa não é inscrito. Então você se inscreve aí, tá bom? Pra gente chegar nos nossos 10 mil inscritos, que a gente já chegou nos 5 mil que a gente pediu, né? Agora quer chegar nos 10 mil. Escreve aí. Deixa o like, compartilha Isso. e vamos pra cima. Vamos em busca desses 10 mil aí. É isso aí. E pedir que Deus abençoe a família de vocês e se inscreva no Metamorfose e até o próximo programa que a gente vai estar visitando mais um empresário aí. Um grande abraço a todos e até mais.